1 Samuel, capítulo 7, farei a leitura dos versos 11 e 12. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e o derrotaram, até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa frase é muito comum ser usada em reuniões, alguns relatórios que nós apresentamos, e também aniversários, né? Aniversário da igreja. Nós estamos no mês do aniversário da nossa igreja e nós também sempre lembramos desta frase, deste versículo, deste momento especial de Samuel. E nós gostaríamos de falar um pouquinho nessa noite a respeito dessa passagem. Falamos sobre o dia do homem presbiteriano, falamos sobre o homem que serve a Deus na Bíblia, homens que são exemplos de Deus, e queremos falar um pouquinho da vida de Samuel, um homem de Deus, um homem que serviu a Deus. Ele, em um momento especial, ele faz uma celebração, um marco. Deveríamos ter mais atitudes como essa, colocando algumas plaquinhas em alguns lugares, não para celebrar o homem em si, mas para celebrar as vitórias de Deus, algumas coisas que acontecem na nossa vida, alguns momentos especiais. E aqui é isso que está acontecendo, é uma marca especial. A palavra Ebenezer estava nessa pedra, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, tem esse significado de pedra de auxílio, monumento de Samuel aqui, um marco das lembranças da vitória que ele acaba de alcançar com aqueles irmãos. De forma bem resumida, quando nós olhamos para a história de Samuel, nós encontramos uma história muito abençoada, de um homem que serviu a Deus desde pequenininho. Todos conhecemos a história de Ana, quando ela ora pedindo a Deus um filho. E quando ela recebe esse presente de Deus, ela o entrega. Ana foi uma mulher abençoada, que depois de receber esse filho, ela entrega ao Senhor. Literalmente ela entregou, para que ele ficasse ali vivendo e estivesse aos pés de Eli. E a gente percebe que esse momento da história é um momento em que as coisas não estavam boas. Os homens não tinham muita revelação de Deus, palavra de Deus. Eli já estava velho. Os seus filhos eram um mau exemplo. E de repente a gente percebe que Samuel está naquele lugar, a ser usado por Deus, para que aquelas pessoas pudessem ser transformadas. 1 Samuel capítulo 3, há uma palavra de Deus a Samuel, uma palavra dura. Essa palavra era a respeito de derrotas. Diz o texto que Samuel ficou calado a respeito, não queria falar. Mas o próprio Eli disse: não, se é de Deus, se é a palavra de Deus, fale, boa ou má. E a palavra era a seguinte, olha o que diz o versículo 12, 1 Samuel 3,12: suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, e começarei a cumprir, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Samuel, então, falou isso com Eli, e Eli
Diz 1 Samuel 3,15: é o Senhor? Faça o que bem lhe aprouver. É o Senhor? Faça o que bem lhe aprouver. E aí a gente vai perceber que há uma história aqui de derrotas. Uma batalha de Israel com os filisteus no capítulo 4, e eles perdem, eles são derrotados, eles ficam assustados. Por que o Senhor nos feriu? 4:3, versículo 3 do capítulo 4. Por que o Senhor nos feriu? E eles acreditando que aquilo não poderia acontecer, e eles tentaram lutar novamente. Vamos agora, vamos de novo, vamos vencer. E dizem: tragam a arca. Como se a arca fosse resolver o problema deles. E o que aconteceu, irmãos? Capítulo 4 diz que veio a arca e eles gritavam, dizendo: vamos vencer. E o que aconteceu? Perderam novamente a batalha. Porque o problema deles, irmãos, era o pecado. Era uma vida distante de Deus. Foi exatamente o que Samuel disse a ele: olha, seus filhos estão em pecado, o povo está em pecado. E por isso, aquela ameaça que eu fiz contra vocês, vocês serão derrotados. Isso irá acontecer. A história então continua dizendo que aquelas pessoas levaram a arca, mas depois Deus não deixou aqueles inimigos acharem que estavam ganhando, que estavam vencendo. Aconteceu algumas coisas estranhas quando aquela arca foi levada e foi colocada junto a uma estátua, numa casa de Dagon, junto a uma estátua de Dagon. No outro dia a estátua de Dagon estava caída. E eles levantaram a estátua de Dagon. No outro dia a estátua de Dagon estava caída de novo, com os braços, as pernas e a cabeça quebrada. Sem cabeças e sem braços. Acho que as pernas ficaram caída. E que mais? Muitos tumores mataram aqueles inimigos. E aí ninguém queria mais ficar com aquela arca. Para onde ela ia, tumores apareciam naquelas pessoas que a transportavam, aquela cidade em que ela ficava. Diz que ela foi levada para Gate, depois para Ecrom, e ali, quem não morria, ficava cheio de tumor. O povo de Israel precisou resgatar a arca? Não. Eles devolveram, falaram: devolve isso, toma isso. Até que no capítulo 7, irmãos, novamente Deus fala com Samuel, e ele disse que aquele povo deveria se arrepender. Olha o versículo 3, 1 Samuel 7,3. Falou Samuel a toda a casa de Israel: se é de Deus, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos. Ou seja, Samuel falou com aquele povo que Deus havia falado. Vocês devem abandonar o pecado, abandonar a iniquidade. E aqui houve uma conversão, houve um arrependimento. Senhor, abençoa a vida daquelas pessoas por causa desse homem, Samuel. Aquelas pessoas também estavam quebrantadas pelo sofrimento que já haviam passado, pelas derrotas. E agora, eles pedem que Samuel ore por eles, que Samuel ofereça um sacrifício por eles. 1 Samuel 7,9. Clamou Samuel então ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. E enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Agora você imagine esse momento em que aquelas pessoas estão arrependidas, buscando ao Senhor, vem o inimigo contra eles. É interessante que eles deveriam ficar, agora sim, ficar
otimistas, dizendo, não, agora vamos vencer. Mas eles ficaram amedrontados, diz o texto, assustados. Mas nós percebemos que os filisteus foram surpreendidos, não pela força do povo, nem de Samuel, nem daquele povo guerreiro, mas diz, trovejou o Senhor, e aquele estampido, aquele barulho, aterrou de tal modo, ou seja, assustou aquelas pessoas, e eles foram derrotados diante dos filhos de Israel. E aí então, eles foram, agora sim, os homens de Israel, perseguindo, saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os derrotaram até Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Alguém poderia dizer, mas eles só foram derrotados? Agora só que o Senhor ajudou. Não, ajudou o Senhor o tempo todo. Deus foi trabalhando na vida deles desde o momento em que eles estavam em pecado. Deixou que eles passassem pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pela derrota. Chegaram ao arrependimento e foram vitoriosos pela mão do Senhor, sem vanglória. E eles assim foram vitoriosos. Eu creio que essa marca, irmãos, todo mundo que passava para aquele lugar e via aquela marca, todas essas lembranças podiam estar na mente deles. A vitória de Deus, mas também tudo que aconteceu. A vitória que não veio no momento de glória, não, vamos vencer, nós temos a arca, o Senhor é a nossa força. Veio no momento em que eles estavam abatidos, humilhados, reconhecendo que não eram nada, e ali o Senhor exaltou aquele povo, abençoou aquele povo. Eu creio que nós podemos dizer sim, até aqui nos ajudou o Senhor. E a gente pode aprender muitas lições com essa passagem, a respeito desse cuidado de Deus para conosco, a respeito do total controle de Deus para com a causa, para com o seu povo, Ele que vence as nossas batalhas. Essa frase é muito completa, né, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ela nos remete aos 3 tempos: passado, presente e futuro. O passado, porque é exatamente isso, quando você fala, não, até aqui eu fui abençoado, você automaticamente está falando da sua história. Você está lembrando da sua história. E é importante nós conhecermos a nossa história. Para eles, era muito importante eles lembrarem da sua história. Porque é muito comum, na bonança, na tranquilidade, nós nos afastarmos de Deus, acharmos que está tudo bem. Eu creio que foi isso que aconteceu com aquele povo. Estava lá Eli, com seus filhos, e já não se importavam tanto com a função que eles tinham, mas estavam ali, distantes de Deus. É a lembrança, sim, que eles deveriam ter sempre, da necessidade do arrependimento, da santidade. Mas quando nós falamos até aqui nos ajudou o Senhor, é muito importante pensarmos no presente. O que nós temos é o presente. O agora. O dia que nós vivemos. Você já parou para pensar no privilégio que você tem de estar vivo hoje? De estar saudável hoje? O privilégio que você tem de ser membro ou estar aqui nessa igreja hoje? Nós estamos fazendo parte da história desta igreja.
Hoje nós não vamos anotar o nome de todo mundo que está aqui, mas Deus sabe, cada um de nós que está aqui hoje. Essa igreja está aberta e essa igreja pode se reunir hoje porque nós estamos aqui. A importância do presente, irmãos. Nós sempre lembramos que não podemos viver do passado. Tem certas pessoas que vivem muito do passado, certas empresas vivem do passado. Ninguém pode viver apenas do passado. Nosso maior e importante testemunho tem que ser o que está acontecendo hoje. E o amanhã vai estar relacionado com o que nós fazemos hoje. O passado, ele é responsável pelo nosso presente, né, em muitas situações. Mas o amanhã ainda precisa ser escrito pelo que nós vamos fazer hoje diante de Deus. Ninguém vive de futuro também, né? Pensando apenas nas coisas que virão, quando isso acontecer. Mas vivendo hoje. Somos dependentes e devemos fazer as coisas hoje. Sermos a igreja que atua hoje. O quanto nós estamos responsabilizados por isso, né? Em entender o nosso compromisso com Deus, em servir ao nosso Deus. Falamos de aniversário da igreja. Essa palavra aniversário, né, é a lembrança de uma data. É um marco. É como um marco. E o que você celebra no seu aniversário? Você celebra a sua vida, a sua história. E a nossa história deve se confundir com a história da nossa igreja. Então, o aniversário da igreja é o meu aniversário, é o aniversário que eu posso comemorar. Do trabalho que Deus me colocou para fazer aqui nesta igreja. Até aqui nos ajudou o Senhor essa ideia de que ainda não acabou, né? Ninguém fala até aqui e pronto, mas é até aqui lembrando que há uma sequência, ainda não chegou ao fim, há outras distâncias a percorrer, outras provas e alegrias. E quando nós falamos até aqui, nos remete a pensar no futuro. Se nós trabalhamos no passado é porque nós confiamos e aguardamos um futuro. Não vivemos só pelo futuro, mas nós vivemos baseados na esperança que temos daquilo que vai acontecer no futuro. E o nosso futuro é a bênção de Deus, é a salvação, é saber que Deus é fiel em todas as coisas. Paulo disse que ele prosseguia, não como alguém que acreditava já ter alcançado todas as coisas, mas ele esquecia das coisas que para trás ficavam, não ficava muito olhando para o passado, e avançava diante das que estavam diante dele. Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança para o futuro. Embora nós vamos enfrentar dificuldades, mas nós cremos nesse futuro melhor para a nossa vida. Como é bom poder dizer, irmãos, começarmos esse mês agradecendo a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós sabemos a história, todos nós conhecemos um pouquinho da história desta igreja, uns bastante, muito mais, outros um pouco dessa história. Mas essa frase é muito importante para nós, porque sabemos que o Senhor é que sustenta a igreja, é que sustenta cada um de nós que somos a igreja, e que nós possamos pensar, irmãos, nessa mensagem. Samuel pôde dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, no momento que ele estava celebrando a vitória. E qual é a maior vitória daquele povo? É porque o povo estava arrependido diante de Deus, e por isso foi vitorioso.
neste dia, neste mês, que a nossa maior vitória possa ser exatamente essa. Deus esteja colocando na nossa vida esse desejo de reconhecer os nossos pecados, de sermos fiéis a Deus. Nós não queremos ser uma igreja que fale, né? Eu tenho a força, eu tenho a arca, o Senhor é comigo. Nós não vamos vencer no grito, na força pessoal, nos nossos argumentos, mas que nós possamos ser um povo que vence porque ouve a palavra de Deus. Que Deus levante em nosso meio muitos homens como Samuel, que nos alerte e fale sobre a necessidade do arrependimento. Que Deus fale conosco, para que nós realmente sejamos vitoriosos. Não apenas sejamos um povo que acha que é vitorioso, mas sejamos realmente vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos, mesmo sentados, curve a sua cabeça, nós vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia, de poder reconhecer que a história da nossa vida, ó Deus, pertence ao Senhor, que, ó Deus, todas as nossas conquistas são do Senhor, ó Pai. Nós possamos neste mês de gratidão ao Senhor por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, ó Deus, pelas tuas promessas a essa igreja, ó Deus, porque são promessas ao seu povo, ó Deus, promessas de salvação, promessas de ter um povo, ó Deus, que realmente é temente ao Senhor, serve ao Senhor, ó Deus. Deus querido, o Senhor vem incomodar a nossa igreja, ó Deus, neste aniversário, ó Deus, mais uma vez, para que o nosso marco seja não apenas um símbolo, ó Pai, mas que seja um marco do acontecimento do Senhor na nossa vida, ó Deus, do chamado do Senhor que é renovado nas nossas vidas, o despertar do Senhor, de uma nova etapa que ocorre na nossa vida, de uma conquista nova, ó Deus, dada pelo Senhor às nossas vidas. Deus, reconhecemos que somos pequenos, que somos pecadores, ó Deus. Às vezes nos entristecemos porque mesmo crescendo, mesmo dizendo que a nossa igreja está bem, está melhor, ó Deus, esse bem melhor é em vista de muitas outras igrejas que estão morrendo, que estão distantes do Senhor, ó Deus. E esse melhor, ó Deus, é tão longe, tão distante, ó Deus, do que nós podemos ser, se realmente nos dedicarmos, servirmos ao Senhor. Ó Deus, um número tão pequeno diante dos teus olhos, que merece toda a adoração, ó Deus. Tantas pessoas que estão nas casas nessa hora poderiam estar louvando ao Senhor aqui, ó Deus, conosco, se não aqui em outros lugares, ó Pai, mas não estão em lugar nenhum, porque estão afastados do Senhor, ó Deus. Ó Deus querido, que nós possamos comemorar esse mês, mas que o Senhor Deus esteja nos dando cada vez mais condições de trabalhar para o Senhor, de ver a obra do Senhor sendo realizada aqui em nosso meio, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.